Ezequiel capítulo 18, no versículo 14 em diante. Abra lá e deixa aberto. Nós vamos estudar esse texto hoje e retirar dele alguns princípios e lições espirituais que com certeza serão muito válidos para a sua vida. Eu estava viajando, continuo viajando, mas eu estava nos Estados Unidos, cheguei agora de manhã. Estive no sábado participando do Descend. Quem ouviu falar do Descend? Foi uma conferência internacional de envio de missionários e pastores, enfim, tinha muita gente reunida lá. Nós estávamos em cerca de 60 mil pessoas reunidas no estádio, e Deus fez algo poderoso no mundo espiritual naquele estádio, muito mais do que um evento incrível, com a presença, enfim, de pessoas incríveis. Eu creio que Deus está separando um novo tempo, um novo momento para a igreja, e é um novo tempo, um novo momento para a igreja no mundo e no Brasil. E algo que eu queria só mencionar, e é por isso que eu estou citando isso, é o quão poderoso foi o que Deus fez através dos brasileiros lá no Descend. Enfim, tinha ministros de todos os lugares, estava o Benihim lá, o Bill Johnson, Judah Smith, Frank Chan, enfim, vários ministros de todos os lugares. Ministrou Hillsong Young Free, Bethel Church, Jeremy Riddle. Mas no momento em que os brasileiros ministraram, algo aconteceu naquele estádio. Algo poderoso da parte de Deus aconteceu naquele estádio. E eu creio que na verdade é cumprimento de muitas profecias que foram entregues ao Brasil, acerca de que chegaria um dia onde nós plantaríamos e devolveríamos as sementes que foram plantadas no Brasil. Nós fomos evangelizados em grande parte por norte-americanos, e eu creio que chegou o tempo de o Brasil enviar missionários, pastores por todo o mundo, pessoas que vão de alguma forma estabelecer o reino de Deus por todo o mundo, e você faz parte disso. E para fazer parte disso, obviamente que você precisa de fé. Amém? Porque nada no reino de Deus acontece ausente e divorciado da fé. Eu sou pastor há 12 anos e sei bem o que eu estou falando. Nós estamos implantando igreja há 12 anos, estabelecendo uma igreja e implantando igrejas também ao redor do Brasil e fora do Brasil. E nesses 12 anos de história como pastor e como igreja Onda Dura, nós experimentamos uma clareza muito grande da parte de Deus de que a obra dele é feita pela fé. E quando nós não temos fé, na verdade aquilo que nós fazemos não é obra de Deus, é obra de homens. A obra de Deus, ela é feita através da fé, através da certeza do firme fundamento das coisas que não se veem nem se podem tocar. E é mais ou menos acerca disso que eu quero falar com vocês essa noite. Ezequiel 18, 14 está aberto? Amém? O versículo 14 diz: mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Repete comigo: embora os veja, não os comete. Amém. Baixa tua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, obrigado porque você veio nos visitar aqui essa noite. É perceptível a tua presença nesse lugar. Eu sei, ó Pai, que muitas palavras de edificação, de vislumbre do futuro têm sido entregues a essa igreja, mas eu quero me colocar nessa noite disponível em tuas mãos para ser profeta no meio desse povo e de alguma forma poder traduzir o teu coração para o coração desse povo aqui. Eu clamo a ti, Espírito Santo, que o Senhor possa passear no nosso meio. Você tem liberdade aqui. Você é livre para fazer o que quiser no nós e através de nós. Nós somos vasos e você é oleiro, então molda-nos e nos transforma de glória em glória.
Espírito Santo, visita-nos, ó Pai, nessa noite. Visita-nos para que sejamos transformados por meio da Tua presença, para que sejamos transformados por meio da Tua palavra, e que nós saiamos desse lugar não apenas entretidos, mas principalmente edificados, construídos interiormente, para que a nossa fé possa ser fortalecida e que sejamos, ó Pai, aptos para a obra do ministério que o Senhor nos confiou. Nós declaramos, ó Pai, todas as armadilhas de Satanás derrubadas agora no nome de Jesus, que o Teu Espírito possa nos levar para esse lugar espiritual, aonde sejamos tratados, regenerados por Ti, toda a dureza de coração seja quebrantada, todo o orgulho seja humilhado, e que nós saiamos aqui, ó Pai, plenamente satisfeitos no Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, com os alimentos da Tua palavra que é alimento para a nossa alma. Dá-nos alimento sólido nessa noite. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, e em amor oramos e pedimos a Ti graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém e amém. Ezequiel capítulo 18 é um capítulo que eu inclusive sugiro a você a fazer uma devocional aí no final de semana, nesse capítulo. Ezequiel capítulo 18 é reservado para fazer uma exegese, para fazer um debate, para fazer uma explicação acerca de algo que é muito popular, inclusive nos nossos dias, que é o título, ou enfim, as teses e teorias a respeito de maldição hereditária. No capítulo 18 inteiro de Ezequiel, Deus, através do profeta Ezequiel, está declarando para o povo dele que os filhos não se embotam porque os pais comeram uvas. Os filhos, eles respondem por si mesmos e os pais respondem por si mesmos. Mas apesar de esse texto usar obviamente como tese a ideia da não existência da maldição hereditária, isso aí fica um estudo para você fazer em casa, a minha ênfase aqui nesse texto hoje não é essa. O que eu quero chamar a tua atenção é acerca desse versículo 14 que nós acabamos de ler. Esse versículo 14, ele cita a história de um menino que teve um pai cruel, violento, um pai que não pagava suas contas, um pai que maltratava a sua casa, um pai que não era imitável, não era uma boa referência. E esse menino, embora ele tenha visto o pai dele cometer todo tipo de atrocidade, todo tipo de perversidade, embora ele tenha visto o pai dele violentar a sua mãe, embora ele tenha visto o seu pai cometer todo tipo de pecado dentro de casa, ele não imita o seu pai. E isso é fantástico, isso é incrível. Isso é incrível porque nos mostra um princípio espiritual que talvez você ignore. E eu diria, inclusive, que por vezes você ignora, porque nós temos uma tendência, principalmente como brasileiros, eu preciso dizer isso, de nos vitimizarmos. O princípio espiritual que esse texto está nos declarando, em alto e bom tom, é que nós não somos vítimas daquilo que nós vemos. Nós não somos vítimas daquilo que nós vemos, mas nós somos vítimas daquilo que nós cremos. Esse menino viu o pai cometer pecados, mas ele não imitou os pais. Por que ele não imitou os pais? Porque ele não é vítima daquilo que ele vê, ele é vítima daquilo que ele crê. Aquele menino decidiu crer, apesar de ver incoerências no pai. Aquele menino decidiu crer, apesar de não ver um bom comportamento no pai. E por decidir crer em Deus e obedecer a Deus, ele teve uma história completamente diferente do pai. E isso é incrível porque, falando de maneira agora pessoal, individual, aplicando a sua vida, você não precisa imitar e copiar a história dos seus familiares. Você não é uma vítima da família Silva, amém? Você não é uma vítima da família Azevedo, da família Barbosa. Você não é uma vítima de qualquer ancestral seu. Deus está construindo uma história a partir de você.
Os teus pais, os teus avós não podem interferir naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Agora, obviamente que isso é libertador, mas ao mesmo tempo nos chama para responsabilidade. Sim ou não? Muito. Porque nos chama para responsabilidade de fazer diferente. Porque é muito fácil nós nos encostarmos nos nossos pais e falarmos: olha, eu trato a minha esposa porque meu pai sempre tratou a minha mãe dessa maneira. Eu trato meus filhos dessa maneira porque a minha mãe sempre nos tratou dessa maneira. Eu trato o dinheiro dessa maneira porque foi isso que eu vi no meu avô. Eu quero dizer para você que espiritualmente, biblicamente, você não tem essa desculpa. Essa desculpa foi inventada por tudo menos pela Bíblia. E essa desculpa, ela é um tanto quanto escapista, tentando nos fazer fugir da responsabilidade de assumir a nossa própria história. Portanto, você não é escravo do que vê, você é escravo do que crê. O teu comportamento, a tua atitude vai ser condicionado a partir daquilo que você crê. Mas aqui a gente tem um grande problema. Sabe qual é o problema? Se você crê apenas no que vê, então você passa a ser escravo do que vê. Você precisa ver além daquilo que é visível. E é poderoso isso, porque inclusive a ciência chegou à conclusão que nós só vemos e percebemos como seres humanos 3% da realidade existente. Uau, diga assim, uau. Você só vê e percebe 3% da realidade existente. Ou seja, existe 97% de realidade existente que você não vê e não toca, mas existe. E parece que a ciência, ela está nos dando um fundamento racional para que nós vivamos por meio da fé, para que nós não vivamos a partir daquilo que vemos, mas vivamos a partir daquilo que cremos. Por esse motivo, mais importante do que ver é testificar e averiguar se você tem crido certo. Deixa eu te fazer essa pergunta. Você tem crido certo? Sabe por quê? Porque ter fé não é ter otimismo. Amém? São coisas diferentes. Ter fé é ter certeza do que não se vê. Isso não é otimismo. Isso é crer na palavra de Deus que me diz que existe algo que eu não estou vendo, mas existe. E esse jovem que Ezequiel está comentando, ele foi alguém que mesmo vendo o pai vivendo daquela forma, ele falou: eu vou construir uma história diferente. E deixa eu te fazer uma pergunta: quantos querem aqui construir uma história diferente dos seus ancestrais? Sabe de uma coisa? O meu pai e minha mãe são homem e mulher exemplar. Meu pai é pastor e um dos homens mais piedosos e íntegros que eu conheço. Mas eu quero dizer algo para você: eu quero ir muito mais longe do que meu pai foi. Porque eu não vivo por aquilo que eu vi nos meus pais, eu vivo por aquilo que eu vejo em Deus. E aquilo que eu vejo em Deus é muito maior do que aquilo que eu vi no meu pai. E por isso que o texto de Isaías, quando o profeta Isaías diz: não vivam no passado, faz todo sentido. Porque quando o profeta Isaías diz: não vivam no passado, estou fazendo algo novo, o que o profeta Isaías está nos convidando é não nos apegarmos absolutamente nada do passado, nem nas coisas boas e nem nas coisas ruins. Eu quero dizer algo para você: Deus tem algo novo para fazer nessa igreja. Deus tem algo novo para fazer em Teresina. Deus tem algo novo para fazer na tua família.
Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Sabe, a vida de fulano, legal, mas a história que Deus tem para construir na tua vida é diferente da do fulano, mas é tão melhor quanto a do fulano. Deus tem algo especial para a sua vida, e isso é vivido, é experimentado, é usufruído a partir do momento que você rompe com as cadeias da visão. Os teus olhos podem ser os teus maiores inimigos. Você sabia disso? Quer ver um exemplo? João capítulo 9, a Bíblia narra um momento onde Jesus está passando e ele vê um cego de nascença. E naquele exato momento os discípulos olham para Jesus e perguntam: Jesus, por que ele nasceu cego? Porque ele pecou ou seus pais pecaram? Qual foi a resposta de Jesus? Nem por um, nem pelo outro. Ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifesta. O que eu quero dizer é que independente do teu passado, presente ou futuro, você é quem é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Agora algo peculiar acontece com esse cego. A palavra diz que Jesus cospe no chão, mistura terra com saliva, coloca nos olhos daquele homem e diz para ele: vá lavar-se no tanque de Siloé. Algumas coisas estranhas aqui. Primeira, quem aqui enxergando com os olhos bem abertos aceitaria que Jesus passasse cuspe com barro na sua cara? Ainda mais nos dias de hoje. Jesus seria processado. Esse louco jogando cuspiu na minha cara, está me ofendendo. Mas aquele homem, porque era cego, ele aceitou. E ele não viu que era cuspe. Ele só ficou com os olhinhos fechados. E Jesus passou saliva, passou barro nos olhos dele. E eu estive em Jerusalém, o lugar onde Jesus passou saliva e barro nos olhos daquele homem é bem distante do tanque de Siloé. Aquele homem foi andando como? Pela fé. Pela fé. E ele chegou no tanque de Siloé. E sabe o que aconteceu? Os olhos dele foram abertos. Isso é incrível, isso é poderoso. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas vezes o fato de nós enxergarmos nos impede que Jesus faça o que Ele quer fazer em nós. Porque nós estamos vendo. Nós estamos vendo os problemas acontecendo na nossa casa. Nós estamos vendo o problema acontecendo na igreja. Nós estamos vendo o problema acontecendo no Brasil. E vendo para tudo isso, sabe o que a gente diz? Deus não pode fazer nada, porque eu não estou vendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Preste atenção no quão incrível é esse pequeno versículo. Esse versículo no hebraico usa o verbo bará, criar. Esse verbo bará, criar, é trazer a existência a partir do nada. Ou seja, Deus criou tudo a partir do nada. Não existia cachoeira, Ele criou a cachoeira. Não existia água para a cachoeira, Ele criou a água que fez a cachoeira. Não existia terra, Ele criou a terra. Deus criou tudo a partir do nada.
E talvez você olhe para a tua vida, olhe para a tua história e diga: não tem nada. Eu quero dizer para você que nada é tudo que Deus precisa para criar tudo. Então, se você não tem nada, aplauda Jesus mais alto aí. Então, se você não tem nada, você já tem tudo. Você já tem tudo que Deus precisa. O que talvez te falte é fé. É crer apesar do que você vê. E isso na minha história faz total sentido, em vários sentidos, em várias histórias, em vários momentos. Mas eu vou contar uma história específica. Há 3 anos, a igreja local que eu pastorei uma rede de igrejas em uma igreja local que é em Joinville, Santa Catarina. Nós entramos num desafio enorme. Nós fomos para um espaço no centro da cidade de Joinville, um terreno de 25 mil metros quadrados, uma área construída de 4.500 metros quadrados por aí. E quando nós fomos começar a negociação para aquele espaço, eu sentei na mesa de negociação, e a negociação partiu do pressuposto que nós investiríamos uma quantia muito elevada naquele espaço. E eu me comprometi na mesa de negociação a investir R$1,5 milhão para a reforma daquele espaço. Sabe qual é o problema? Nós tínhamos R$60 mil na conta. Mas Deus estava me falando. E eu via. Não é otimismo. Não saia por aí fazendo conta, irmão. É fé. É diferente. Eu estava vendo. Deus ia fazer. E aí nós entramos no espaço, começamos a reforma, montamos um cronograma de reforma do espaço. E nesse cronograma de reforma do espaço, a vigilância sanitária, a certo momento, bateu lá no prédio e nos fez uma série de benfeitorias que nós deveríamos fazer urgentemente naquele espaço, para que a prefeitura não lacrasse espaço e nós não pudéssemos usar. Então ela fez uma série de exigências. O problema é que nós não tínhamos dinheiro naquela altura do campeonato. Dentro do cronograma estava tudo certo, mas de repente a vigilância sanitária chegou lá e falou: vocês precisam fazer tal obra de adequação para dependentes, de necessidades especiais, para banheiros, enfim. E aí eu cheguei então para a tesoureira da igreja na época e falei: a gente precisa fazer. Nós tiramos todo o dinheiro da igreja, de pagamento de salários, pagamentos de tudo, coloca tudo na reforma. E ela olhou para mim e falou: pastor, vai dar certo? Eu falei: vai dar certo. Eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. E aí então a gente fez o que a vigilância sanitária mandou, mas nós tínhamos um baita problema naquele mês. Ninguém sabia que ia ficar sem salário. E todo mundo ia ficar sem salário. E na Onda Dura nós somos cerca de 40 pessoas assalariadas, não só em Joinville, enfim, nas outras cidades também. São 19 igrejas. Aí então a tesoureira chegou para mim e falou: pastor, quem que vai dar a notícia que todo mundo vai ficar sem salário? Aí eu olhei para ela e falei: mulher de pequena fé, Deus vai fazer alguma coisa. Passou uma semana. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no escritório, desci do carro, aí a tesoureira veio com os olhos arregalados para mim, assustada. E falou: pastor, aconteceu alguma coisa errada. Eu falei: o que aconteceu de errado? Não sei, pastor, caiu na conta lá da Onda um valor exorbitante, e eu acho que é um erro do banco.
Eu olhei para ela e falei: mulher de pequena fé. Você está vendo como a visão é inimiga nossa? Ela prefere acreditar que aquilo que ela está vendo é um engano do que uma provisão de Deus. Aí então eu olhei para ela e falei: filha, liga lá no banco, confere com a gerente então. E ela pegou e ligou, conferiu com a gerente. E a gerente falou: não, é um valor, tá tudo certo, é uma TED que fizeram e é de vocês. O valor era de 150 mil reais na época, de uma oferta feita numa TED. Depois de um tempo eu fui descobrir quem fez. Aí que entra o maior milagre. Não o valor, mas quem fez. Foi uma pessoa que nunca foi na igreja, nunca foi na Onda Dura. Era um amigo meu que eu conhecia 9 anos atrás e fazia 8 anos que eu não via ele. Ele mora nos Estados Unidos, não mora no Brasil, não frequenta igreja nos Estados Unidos, é meio afastado. Depois de um tempo fui descobrir que ele acordou de manhã e ele sentiu de Deus que ele deveria fazer essa oferta. Porque você não foi chamado para ser escravo do que vê. Eu e você precisamos nos tornar escravos do que cremos. A nossa atitude deve ser condicionada a partir da nossa fé e não a partir daquilo que nós vemos. Minha irmã, você está com problema no teu casamento? Haja por meio da fé. Não sei como resolver, a Bíblia diz como você resolve. Seja uma mulher virtuosa, ganhe teu marido em silêncio. O problema é que você é escrava daquilo que vê. E você está esperando ver alguma coisa no seu marido para honrar ele. Isso não é aquilo que a Bíblia te diz para fazer. Marido, você está com problema no teu casamento? Ah, porque minha mulher não me honra, me desrespeita. A Bíblia diz que você deve amar a tua esposa sacrificialmente. Você não precisa ver ela fazer alguma coisa, você precisa agir por meio da fé. No início do meu casamento, esse ano, no final do ano passado, eu completei 10 anos de casamento. E nos meus primeiros 4 anos de casamento, eu e minha esposa passamos por muitas adversidades. Eu me converti com 17 anos, porque, enfim, sou filho de pastor e assim por diante, mas não conheci Jesus. Aos 17 conheci Jesus, e quando eu conheci, eu falei: eu quero ser crente xiita, não quero ser crente meia colher, vou ser crente de verdade. Eu levei tão a sério isso que, por exemplo, no meu primeiro ano de conversão, eu li 8 vezes a Bíblia, porque eu falei: eu vou ser crente de verdade, não vou ser crente meia colher. E a minha vida adolescência foi cheia de moralidade sexual e depravação. E eu falei: agora eu quero casar com uma missionária muito louca. Uma mulher crente, tem que ser mais crente do que eu. E aí então, diante de Deus, eu descansei meu coração. Eu falei: Deus, eu não quero saber de casar. Quando o Senhor quiser me dar uma esposa, o Senhor me dá. Eu quero ser missionário, ir para a África, levar umas flechadas nas costas e morrer em teu nome. É isso que eu quero. Basta. Parece que Deus, Ele conhece as nossas fraquezas mais do que a gente, né? No 6º mês da minha conversão, eu estava encostado na parede da igreja, entre uma menina. Eu olho para ela e eu olho para um amigo que estava do meu lado, que inclusive hoje ele é pastor junto comigo. E eu olhei para ele e falei: eu vou casar com essa menina. A primeira vez que eu vi ela. Naquela mesma semana, essa menina veio dar em cima de mim no Orkut. Ela disse que não, mas foi. Veio com um papo mole, falou: você vai sempre naquela igreja? Sabia que era o filho do pastor, tudo, né? E a gente começou a conversar e aí então, antes de começar a namorar, eu averiguei todos os antepassados criminais daquela menina. Sem brincadeira, eu averiguei toda a vida dela. E ela era crente.
era crente de verdade. Sabe, ela vinha de uma igreja extremamente tradicional, que era pecado bater palma. Eu falei, nossa, é essa que eu preciso casar. Eu tive certeza de que era com ela que eu deveria casar. Um dia que eu estava andando de skate em cima do palco, e aí eu pulei de skate, e ela chegou para mim e falou, Felipe, eu falei, o que foi? Ela falou, você está profanando o altar do Senhor. Naquele momento eu tive convicção, eu falei, essa mulher que eu vou levar para casa é um anjo. Nós casamos e eu descobri que ela era um anjo, mas caído. Era um demônio. De verdade. De verdade. Era uma grande religiosa, não conhecia Jesus. Enfim, a vida dela era uma vida de legalismo. E aquilo adoecia ela de uma forma patológica. No início do casamento, eu no fervor espiritual, achava que era espiritual tudo. E aí então fazia jejum, dava volta em Jericó para ver se saía os demônios, fazia tudo. Não resolvia nada. Mas Deus estava tratando algo em mim. Várias coisas. E uma delas foi a fé. Porque, sendo bem franco e honesto, no meu primeiro ano de casamento, eu queria sair de casa, divorciar. Estava sofrendo, ela era louca. Pensa numa mulher crazy, era ela. Louca de tudo. Teve algumas vezes que ela correu atrás de mim com faca. Eu lembro até hoje, teve um dia que ele estava deitado na cama. Isso eu era pastor, ok, irmãos? E ela era a esposa do pastor. A gente estava deitado na cama, depois de uma briga colossal em casa. E eu de olho aberto, ela olhando para mim. Ela olhou para mim e falou assim, Felipe, eu falei, o que foi? Você tem certeza que vai dormir hoje? Você está entendendo? Ela era noiva de Chuck. A mulher era possessa. E sabe, a minha carne dizia, não tem chance, não tem como dar certo, isso vai dar errado. E eu lembro que o Espírito Santo me dizia, ame a sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, como Jesus amou a igreja. Jesus amou se entregando, morrendo pela igreja. E o Espírito Santo me dizia, ei Felipe, você ainda não morreu pela tua esposa. Se for necessário ela te matar, por amor, que assim seja. Mas não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você crê. E eu obedeci Jesus. Agora deixa eu dizer algo para você. No 4º ano de casamento, eu tive a graça e o privilégio de pregar o evangelho para minha esposa, ver ela entregando a vida a Jesus, eu podendo batizar ela na frente de toda a igreja. Naquele tempo nós éramos já uma igreja de 1000 e tantos membros, eu batizando a minha esposa, ela corajosamente se batizando na frente de todo mundo, reconhecendo que naquele momento ela estava entregando a vida dela a Jesus. E a minha esposa foi completamente transformada, nosso casamento foi completamente transformado. A minha esposa, sem sombra de dúvida, nada contra você, mas sem sombra de dúvida, ela é a melhor mulher que eu conheço na minha história. Não existe outra mulher como ela. Mas sabe, eu percebo que essas experiências posteriores só foram experimentadas porque eu me fiz escravo daquilo que eu creio. Eu decidi levar a sério aquilo que eu creio. Em todos os âmbitos, aspectos da minha vida, eu me fiz escravo daquilo que eu creio. E deixa eu dizer para você no que eu creio. Eu creio na palavra. Você crê na palavra? Quanto você crê? O suficiente para se fazer escravo dela? Eu estou preso na liberdade da palavra. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio.
há uns 11 anos atrás, quando eu entendi verdades bíblicas, como por exemplo, verdades bíblicas acerca da vida financeira, eu tomei atitudes na minha vida e comecei a viver por aquilo que eu creio. A Bíblia me dizia que eu deveria ser generoso, que eu deveria ser fiel nos meus dízimos, e eu comecei a fazer isso. E sabe de uma coisa? Não é que isso dá certo, cara. Dá certo mesmo, mas só para quem vive por meio daquilo que crê. O problema é que você está chamando de fé aquilo que você vê, e fé não é aquilo que você vê. Fé é aquilo que você não vê, mas mesmo assim crê. E Deus está chamando uma geração para viver dessa forma. Uma geração para fundamentar sua vida na palavra, como na vida desse jovem de Ezequiel capítulo 18. Ele viu os pais cometendo todo tipo de pecados, mas ele não imitou a história do pai, ele fez diferente. Olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: Deus está te chamando para fazer diferente. Amém? Você se apropria disso? Olha o versículo 15 de Ezequiel 18. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não se contamina com a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia para um empréstimo. Não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar, e não empresta visando algum lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Isso me leva a pontuar outra coisa importantíssima. Esse jovem cresceu sem nenhuma referência dentro da casa dele. Os pais, sem sombra de dúvidas, são os maiores responsáveis pela educação dos filhos. Amém? Mas ainda que os pais sejam responsáveis pela vida dos filhos, eles não podem manipular e controlar a vida dos filhos. Vai chegar um momento que os nossos filhos vão ter que fazer as escolhas deles, assim como nós fizemos as nossas. Agora, esse jovem, ele cresce vendo o pai dele cometer todo tipo de pecado. Ele não conseguiu enxergar no pai uma referência de como ser um bom marido. Ele não conseguiu enxergar no pai a referência de ser um bom cidadão. Ele não conseguiu enxergar no pai integridade, retidão. Ele não enxergou nada disso no pai dele. Mas a Bíblia diz que esse jovem fez tudo o que ele não enxergou no pai. Por quê? Como? A partir de qual referência? A Bíblia diz: ele obedece os meus mandamentos, ele obedece os meus decretos. Deixa eu dizer algo para você. Pastor Fred é um homem de Deus, um homem incrível, mas a tua referência, a minha referência deve ser a palavra de Deus. Enquanto o pastor Fred imitar a Cristo, imite Ele. No dia que você não vê Jesus nele, não imite Ele. Não faça do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu líder, a sua única referência. A nossa referência é Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Nós viemos dEle, e é com Ele que nós devemos nos parecer. Esse jovem, ele não usou da referência do pai. Pelo contrário,
ele se tornou a referência que ele nunca teve. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ter tido uma mãe fantástica para ser uma mãe fantástica. No nome de Jesus, você será uma mãe incrível. Você não precisa ter tido um pai fantástico para ser um pai fantástico. No nome de Jesus, você vai ser um pai incrível. Você não precisa ter um líder incrível para ser um líder incrível. No nome de Jesus, você vai ser muito melhor do que os seus líderes. Você não precisa de referência alguma, porque a nossa referência é a própria palavra de Deus. É a ela que nós devemos obediência. Não são a líderes, não são a homens, é a palavra de Deus. Agora, no dia em que teu líder estiver falando a palavra de Deus, abaixa tuas orelhas e obedece. No dia em que teu pai estiver falando a palavra de Deus, abaixa a guarda e obedece. Aqui vale a pena também mais uma curiosidade bíblica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse termo é bará. Agora, quando Deus vai criar o homem e a mulher, a palavra grega, a palavra hebraica usada é uma outra palavra, é azar, que não é criar do nada, é criar a partir de algo que existe. Eu e você fomos criados a partir de algo que existe. Do que nós somos criados? De Deus. Nós saímos de Deus. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados a partir de algo que existia desde a eternidade, e esse algo é Deus. Por esse motivo eu quero chamar você e convocar você a ser a referência que você nunca teve, a ser o cidadão que talvez você nunca viu, a ser o músico que talvez você nunca viu, a ser o artista que você nunca viu. Está no tempo de a igreja brasileira despertar para esse Deus criativo que traz a existência às coisas que não existem. Está na hora de a igreja brasileira parar de ser escrava daquilo que vê, sabe, começar a compor músicas que fluam do trono de Deus, começar a constituir, edificar igrejas, não a partir de cópia de outras, mas igrejas que sejam originais, vindas da parte de Deus, que fluam diretamente do trono de Deus. Eu quero chamar você, Igreja Angelim, Teresina, para ser uma igreja original, para serem únicos. Deus chamou vocês para serem únicos, originais, exclusivos, para serem pessoas que ouçam diretamente o coração do Pai e reproduzam aquilo que ouviram. Eu creio que Deus está nos chamando nesse tempo para sermos a referência que nós nunca tivemos. Mas para que isso aconteça, é necessário uma atitude, comprometimento em obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus no teu coração, faça dela o teu manual de vida. Use ela para combater as falsas profecias, os falsos profetas. Use ela para separar verdades de mentiras, luz de trevas. Não seja como criança arrastada de um lado para o outro por toda a filosofia, todo o vento de doutrina. Coloque a tua vida alicerçada na palavra de Deus e use ela como referência para que você seja referência. Para que, usando ela como referência, você se torne a referência que o mundo precisa. O mundo precisa de casamentos referenciais. Quem aqui está disposto para serem esses casais referenciais? O mundo precisa de cidadãos referenciais. Quem aqui está disposto para serem esses cidadãos referenciais?
Sabe, para de se esconder atrás dessas desculpas. Mas no Brasil é assim mesmo, é o jeitinho brasileiro, é sempre dar um jeito na lei, manipula ela a nosso favor. Não, você não deve ser escravo daquilo que vê. Jesus está te chamando para ser escravo daquilo que crê. E aqui vale mais uma lição. Esse jovem teve uma vida completamente diferente da do pai. Amém? E Deus, em nenhum momento, alterou o passado daquele jovem. Mas Deus mudou o futuro dele. Escuta o que eu estou te falando. Deus não precisa mudar o teu passado para mudar o teu futuro. Deus precisa mudar o teu coração para mudar o teu futuro. Sabe, talvez você esteja esperando que teu passado seja diferente. Teu passado não vai ser diferente. Se você sofreu abuso, de verdade, eu sinto muito. Eu particularmente creio que Deus, da mesma forma que eu, não queria que você passasse por isso. Mas isso não vai mudar. É passado. Se você foi oprimido por líderes, pastores, foi ferido, machucado, eu sinto muito por isso. De verdade, como eu sinto por isso. Mas isso não vai mudar. É passado. Agora deixa eu dizer algo para você. Se Deus mudar o teu coração, você não precisa ser escravo do teu passado. Deus não precisa mudar o teu passado para mudar teu futuro. E deixa eu dizer algo. Deus tem um futuro incrível, brilhante e extraordinário para cada um de nós. Não, isso não é palavra motivacional, não. Isso é profecia bíblica. Sou eu que conheço os planos que tenho ao seu respeito, planos de te fazer prosperar e não causar mal algum. Deus tem sonhos e planos extraordinários para você, para a sua história, para a sua descendência, para a sua casa, para essa igreja, para a nossa nação. Deus tem coisas incríveis para fazer e realizar através de você e em você. Por isso, definitivamente, pare de tentar mudar o teu passado. Pare de tentar mudar o teu pai, de mudar a tua mãe, de mudar as tuas memórias, de mudar os teus traumas. No nome de Jesus, hoje, decida viver por meio da fé. Decida viver por aquilo que você crê. Decida viver a partir daquilo que é invisível, mas é real. Guarde a palavra de Deus no seu coração, obedeça a ela, e eu tenho certeza que você vai ser surpreendido com aquilo que Deus vai fazer no teu futuro. Deus não precisa mudar o teu passado para mudar o seu futuro, mas Ele precisa mudar o teu coração. E quando eu falo mudar o teu coração, é mudar a bússola que você usa para ditar o teu comportamento. Nós somos uma casa espiritual, amém? A Bíblia fala que os fariseus haviam transformado a casa de Deus em um covil de ladrões e salteadores. Sabe, a igreja é um lugar secreto para encontrar a Deus ou para se esconder de Deus. A religião, a fé, pode te fazer encontrar a Deus ou se esconder de Deus. E de verdade, eu quero te fazer uma pergunta.
e orar a partir dessa pergunta. O que você tem usado para ditar as tuas decisões, ações, comportamentos e atitudes? O que determina o que você vai fazer? Os teus sentimentos? Aquilo que você vê? O que dita aquilo que você vai fazer com o teu tempo? Aquilo que você vê? O que dita aquilo que você vai fazer com o teu dinheiro? Aquilo que você vê? O que dita aquilo que você vai fazer no teu namoro? Aquilo que você sente? O que dita aquilo que você vai fazer dentro da igreja? Aquilo que você sente? Jesus está chamando uma geração de discípulos que sejam escravos da palavra de Deus. Sabe, como os discípulos de Jesus, que quando Jesus aparece na praia e diz para eles: ei, joga a rede para o outro lado. E eles dizem: ei, mas nós pescamos a madrugada inteira e não tem peixe. Mas eles decidem não viver por aquilo que viram, mas pela palavra que havia sido entregue a eles. Então eles pegam a rede e jogam para o outro lado. E o que acontece? A pesca é abundante e a pescaria dá muito peixe. Quando Jesus vê uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus olha para os discípulos e diz para eles: alimente vocês essa multidão. Os discípulos foram atrás de algum alimento para dar àquela multidão, encontraram 5 pães e 2 peixes. Eles viram 5 pães e 2 peixes. E eles falaram: Jesus, é insuficiente, não vai dar. Aí um mais dinheirista pensou: tem aqui 120 denários, não vai dar para alimentar essa multidão. Jesus pega o pão, o peixe, parte, e 5.000 homens, mulheres e crianças comem e se fartam. Agora olha a matemática de Deus. A brincadeira começou com 5 pães e 2 peixes, e ela termina com 12 cestos cheios de pães. Depois de ter multiplicado, a sobra é maior do que o começo. O que eu quero dizer para você é que quando nós vivemos por meio da palavra de Deus, é exatamente isso que acontece. Tudo que Deus faz é abundante. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós começamos a enxergar coisas vindo à existência a partir do nada, portas se abrindo a partir do nada, possibilidades abrindo a partir do nada, oportunidades vindo à tona a partir do nada. Quando nós vivemos por meio da palavra de Deus, a graça corre atrás de nós, não somos nós que corremos atrás dela, é o favor de Deus que vem ao nosso encontro. E de verdade, o segredo disso é elementar. Não seja escravo do que você vê, seja escravo do que você crê. Olha para quem está ao seu lado, diga para essa pessoa: não seja escravo daquilo que você vê, seja escravo daquilo que você crê. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos dar um espaço para o Espírito Santo agir. Eu creio que Jesus me trouxe até aqui para que através de mim uma porção de fé fosse derramada sobre a tua vida. Uma porção de fé fosse derramada sobre essa igreja.
Deus tem planos e sonhos lindos, extraordinários para realizar em você, através de você. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, comece a buscar a presença de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós. A fé não é uma conquista do homem, é uma dádiva sua, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, visita-nos e nos presenteie com fé.